Olá, esta é a 17ª aula para os alunos do terceiro ano. Eu coloquei o título aí do caderno São Paulo Faz Escola, mas eu dupliquei o slide anterior, né? Mas a gente vai fazer dois exercícios daquela lista preparatória que eu coloquei para vocês, como o próprio nome diz, que é para se preparar para resolver a AP, tá? Eu sei que alguns já responderam aí, né? Não sei que peça que tem para responder, mas já responderam, vou ver o que dá, mas a ideia é que a gente terminasse primeiro essa lista para depois vocês pensarem lá. Dá para dar uma olhada em alguns exercícios outros, vocês vão ter dúvida, aí eu vou dar um tempinho para vocês responderem e tal, para ficar mais fácil. Bom, coloquei a fórmula da equação da reta, que é aquela da tangente que a gente desenvolveu, e a gente vai aplicar para resolver um dos dois exercícios. Então, só para lembrar, a última aula eu fiz um do Enem, que era para localizar a distância entre dois pontos, né? E aí tinha um para vocês poderem resolver. Alguns já me deram o retorno, outros não, mas é vida que segue. Vamos lá, né? Aí nós vamos fazer hoje o exercício 4 e o exercício 5. Daquela folha preparatória, que é para ver se vocês realmente estão entendendo o conteúdo, né? Vocês mesmos que vão se analisar aí, vão ver, para ver se vocês conseguem chegar na alternativa, tá? Bom, então vamos lá. Então vamos fazer o exercício número 4. Esse exercício número 4, ele caiu na AP de 2019, para o terceiro ano. Então é bom, né, ver se você consegue entender esses exercícios, para poder ver, né, essa situação aí, tá? Observe as retas R e S no plano cartesiano, coordenadas x, y, a seguir. Então, a reta S ela tem a tangente menor que zero, só para lembrar. Por quê? Porque o ângulo que ela faz ali, ó, em relação a x é maior do que 90, tá vendo? É maior que 90 graus. Então, o ângulo ali fica entre entre 90 e 180 graus. Então, 130, 140, 150, esse tipo de coisa. Aí ela tem uma reta decrescente, a tangente é negativa. Diferente da reta R, tá vendo? Que ela já aumenta, né, de acordo com o desenho que a gente vê aí. E as duas encontrando formam o ângulo o ângulo reto, que a gente já lembra aí qual é a medida dele que eu vou fazer na resolução. Ele quer saber qual é a inclinação da reta R. Então a gente já sabe que tem que ser um valor o quê? Um valor positivo, pelo que a gente estudou lá dos valores da tangente, né, aplicada à geometria analítica. A gente sabe que se a reta ela é crescente, a tangente tem que dar um número positivo. Então é até bom até para analisar aí, às vezes não consegue fazer, dá para chutar alguma coisa, tá? Aí ele quer saber em relação à reta R, e aí já dá as alternativas. Aqui a gente já dá para excluir duas do jeito que está aí, né? Por que, professor, dá para excluir duas? A D, que ele fala que a tangente é zero, então para ela ser zero, ela tem que ter uma linha horizontal sem ângulo, né? Então, linha horizontal reta, tá? E a E, que eu falei para vocês, não pode ser também, né? A E, porque ela está falando que é raiz de 3 sobre 3 negativo. Então, poderia ser, no caso, só imaginando, tá? O do S, né? Que ela está decrescente. Então, pode ser a A, B e C. Tá vendo que sem conceito nenhum, né? Sem cálculo nenhum. Na verdade, só com os conceitos que a gente desenvolveu na aula, já dá para eliminar alguma coisa. Bom, então como que vai ficar a resolução? Eu vou dar as dicas, aí você tenta finalizar a resposta. Então, eu coloquei a imagem aqui, tá? O que a gente precisa lembrar? Lembrar do conceito lá de geometria, da soma dos ângulos. Eu não sei se vocês perceberam, ali no meio, já deu até uma dica, forma um triângulo retângulo, tá? E a gente estudando a parte de geometria, a gente sabe que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180 graus, certo? Lembra lá do que eu fiz no GeoGebra, tal, esse tipo de coisa? Bom, continuando aqui, outra informação importante, a gente tem esses dois ângulos aí, tá um pouquinho torto, mas só para vocês terem uma ideia, tem os ângulos lá e tem esses dois ângulos que a gente precisa descobrir para responder esse exercício. O primeiro ângulo, que é o canto, a gente já sabe que é 90 graus, certo?
Ai, Jesus, viu? Tá, foi. Deu um pequeno breakout. O segundo, o segundo ângulo, eu usei letras, tá? Só para representar tal esse tipo de coisa. O segundo ângulo é uma metade de uma volta. Lembrando, a volta completa dá 360 graus, metade da volta dá 180. Então significa que aquele 120 mais esse ângulo aqui que eu vou chamar de x, tá? Ele dá 180 graus. Então você tem que ver o quê? Para você poder saber o outro ângulo, que é o ângulo da reta R, você precisa descobrir primeiro esse daí, para ver quanto que falta para chegar em 180 graus, que lembrando que a soma dos três dá 180, tá? Então esse ângulo X, ele vai ser a diferença, ou seja, o quanto que falta para chegar em 180. Descobriu esse, aí você consegue descobrir o próximo, que fazendo a soma dos três ângulos também dá 180 graus. Esse outro ângulo aí eu chamei de Y, tá? Mas se não quiser chamar de nada, é só colocar, aí você vai ver. Depois que você descobrir, você vai chegar na tangente desse ângulo. E aí o que acontece? Esse ângulo vai ser apresentado de acordo com aquela tabela dos ângulos notáveis. Ou seja, se ali der, por exemplo, 45 graus, tá? Então você vai olhar lá naquela tabela dos ângulos notáveis e ver qual é a tangente de 45 graus. Se der 60, você vai olhar lá na tangente, tangente de 60 graus, qual é o valor, e o tangente de 30, né, que são 3 ângulos notáveis, tá? Que aí você vai responder o que está faltando. Eu não sei se vocês observaram isso daí, mas está parecida com a tabela aqui, né? Então olha só para dar uma olhada, tá vendo? Esses são os valores daquela tabela, a alternativa A, B e C, daquela tabela dos ângulos notáveis, certo? Bom, aí continuando, o exercício 5 também é da P, tá? Então é para dar uma treinadinha, para ficar mais fácil e tal, esse tipo de coisa. Então ele quer saber a equação da reta que passa pelos pontos P, menos 4 e menos 10, e o ponto Q, 6 e 20. Aí tá lá as alternativas das equações e tal. Só para lembrar, né, a gente usou ponto A e ponto B, aí não muda nada, tá? É só uma outra nomenclatura, não muda nada. Aí como é que nós vamos fazer a interpretação desse exercício, o número 5? Primeiro, saber as coordenadas dos dois pontos, tá? Localizou as coordenadas do ponto, lembrando que é x primeiro e y depois, né? Se quiser marcar x1, x2, y1, y2. Aí você vai usar a fórmula da tangente para localizar, que a gente estudou em alguns exercícios lá, né? Depois que você fazer o cálculo dessa tangente, você vai substituir o ponto naquela equação geral. Esse valor aí da tangente de alfa, você vai usar para localizar o A, que é o que dá a inclinação na reta, que a gente viu lá. Depois você vai usar um dos pontos para localizar o B, né? Então isso aí está na apostila, né? Tá? Tem alguns exemplos, se não lembra, pode assistir as aulas anteriores para dar uma recordada. E a minha sugestão foi usar o ponto Q para localizar essa equação. Por quê? O ponto Q, ele tem dois valores positivos. Então pode ser que você, eu não sei, né? A maioria dos alunos, principalmente terceiro ano, não devia ter essa dificuldade, mas alguns ainda a têm. Então assim, o que eu coloquei? Coloquei de sugestão de usar o ponto Q, porque tem dois valores positivos. Então, por exemplo, se ali der 2, você vai fazer 2 vezes 6, não vai errar, tá? Eu tô chutando, viu? Nem sei se vai dar 2, né? Mas aí você não vai errar. Agora, se tem os dois números negativos, provavelmente alguns alunos vão trocar sinal, vão fazer errado e tal, esse tipo de coisa. Outra dica também, toma cuidado na hora de substituir lá na fórmula, né? Tem um menos, principalmente no ponto P, tem um menos que é da fórmula e tem um menos que é do número. Então toma cuidado na hora de fazer essas informações aí, tudo bem? Resolve esses dois exercícios aí, vê se você está conseguindo entender. Aí depois coloca lá no WhatsApp, a maioria está respondendo pelo WhatsApp, e eu já tento ajudar vocês a chegar na alternativa correta. Então é para treinar, para fazer os exercícios da AP. Tá lá no grupo, mas não precisa responder agora não, tá? Depois eu marco uma data para vocês. Tudo bem? Forte abraço a todos. Por hoje é só. Até amanhã. Amanhã eu coloco mais uma aulinha para vocês aí
se divertirem, se deliciarem com os conteúdos da matemática. Aí, depois eu vou fazer alguns exercícios do Caderno São Paulo Faz Escola, nós vamos fazer alguns outros do Enem com esse tema, né, equação da reta, tá? Aí depois a gente estuda a equação da circunferência, que também cai no Enem, e eu creio que o objetivo principal de vocês aí é ter uma nota boa no Enem, não é isso? Um abraço a todos, até amanhã.